Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou Natan e eu estou aqui hoje por um motivo especial. Eu vim responder algumas perguntas do meu colega Flávio Martinez a respeito do meu novo livro que trata sobre as origens gnósticas do calvinismo, tá bom? Então vamos lá. Como se iniciaram suas pesquisas sobre seu novo livro As Origens Gnósticas do Calvinismo? Bom, essa é uma resposta que eu poderia dar várias versões para ela, né? A versão mais longa é de que eu venho estudando sobre isso há muitos anos. Na verdade, a minha conversão toda, ela está associada a esse tema. Eu ouvi as músicas de Raul Seixas, e Raul Seixas ele bebeu das filosofias predestinistas do hinduísmo, e eu acabei tendo acesso ao livro Bhagavad Gita, baseado no qual Raul Seixas fez algumas das suas canções. A filosofia hindu, ela também tem um viés muito forte do predestinismo. Inclusive, no seu sentido popular, nós já ouvimos falar sobre as castas hindu determinadas pelo karma, das quais as pessoas, em certas encarnações, não podem migrar de uma vida para outra, de uma casta para outra. E Raul Seixas usava também alguma coisa dos evangelhos gnósticos, como, por exemplo, na música Judas, onde ele usa o livro apócrifo de Judas e ele falava sobre a questão de Deus determinar todas as coisas, escrever a vida de cada um, usar seres humanos para um propósito maior, e ele usava Judas como uma espécie de ícone da representatividade da predestinação. E influenciado pelas músicas de Raul Seixas, eu acabei mergulhando no estudo do Bhagavad Gita, nos Vedas sagrados hindus, e fiquei praticando as yogas que o livro ensinava, e no final das contas eu tive um surto psicótico, fui internado no manicômio, depois que eu saí, minha família inteira tinha se convertido, e eles faziam parte de uma igreja na cidade de Fortaleza, da qual eu sou natural, e me levaram para essa igreja. A igreja ela não tinha vínculo nenhum, pelo menos não vínculo oficial, com qualquer denominação calvinista. Era uma igreja independente, formada pelo meu antigo pastor, que havia iniciado essa obra porque tinha se aposentado da Polícia Militar. Mas todos os pastores associados, os diáconos, os professores de escola bíblica dominical, toda a liderança tinha uma espécie de paixão enrustida pelo calvinismo, né, pela filosofia calvinista. E eles passavam isso nas aulas e tentavam me doutrinar a respeito do que supostamente Deus estaria fazendo no mundo. E foi quando eu, muito novinho convertido, ainda tomando remédios controlados naquela época, eu fiquei assustado de que basicamente as mesmas ideias deterministas do mundo, das canções do Raul e do hinduísmo estivessem aparecendo dentro da igreja. Eu costumo brincar dizendo que eu fugi de Satanás do mundo, mas ele estava dentro da igreja me esperando para dar a paz do Senhor, né? Então, foi a partir daí que eu fiquei incomodado e busquei respostas, orando e perseverando na leitura do Novo Testamento e de forma mais especial no livro de Romanos, porque se em algum lugar eu ia encontrar uma resposta, tinha que ser no Novo Testamento e nas cartas de Paulo, porque o povo que me discipulava usava muito os textos de Paulo para me convencer de que Deus era igual àquele Deus pintado pelo hinduísmo, pelo gnosticismo, nas canções de Raul Seixas. Naquela época, vale a pena lembrar, não tinha internet, não tinha as facilidades da vida moderna, e eu também não tinha muito dinheiro para comprar todos os livros que eu quisesse, e também não tinha muito acesso ainda a material do exterior, porque até então eu não falava inglês, não lia inglês, e era uma situação muito precária, e todo esse tempo foi muita oração em línguas, muito sofrimento, muito choro, muita lágrima no quintal da minha casa, até que a luz começasse a brilhar paulatinamente. Foi assim que começou a minha busca por respostas a respeito desse tema, a respeito da questão do livre-arbítrio, da predestinação e tudo mais. A minha sede pelo conhecimento de Deus me acompanhava desde muito novinho, desde criança eu me perguntava pensando se Deus existia, e se ele existia porque eu não conseguia ver, se ele me via, será que depois da morte eu voltaria a ser o que eu não era, porque eu não tinha consciência de ter existido antes de nascer, então eu tinha medo de voltar a ficar nesse escuro, nesse apagão total. E eu percebi que o único tempo que eu tinha para descobrir todas as coisas que me inquietavam seria enquanto eu estivesse aqui, vivo, acordado e existindo, enquanto eu estivesse consciente. Então foi assim que eu me desesperei e fiquei obcecado nessa busca de Deus desde a minha adolescência, desde a minha juventude, até que me deparei com as canções do Raul, com o Bhagavad Gita, os Vedas sagrados hindus, essa questão toda do predestinismo, me converti, fui para a igreja e lá fui desafiado a acreditar que esse Deus da Bíblia que eles defendiam era o mesmo Deus que Raul Seixas cantava em suas canções. Até que finalmente eu percebi que era uma questão de interpretação equivocada e de que tinha algo muito errado ali, que as pessoas mesmo que me discipulavam não sabiam dizer o que era. Nas suas descobertas, Agostinho deturpou o evangelho primitivo?
podemos afirmar que antes do quinto século não existia essas ideias do calvinismo na Igreja? Sim, não há dúvida nenhuma, isso é um fato comprovado historicamente. Os próprios calvinistas reconhecem isso. É muito comum você encontrar historiadores calvinistas falando que até Agostinho ninguém tinha entendido de fato, aspas, as doutrinas da graça ensinadas por Paulo, o que é um testemunho contra eles mesmos, porque o que eles querem dizer com isso é que nenhum dos outros escritores, doutores, teólogos, pensadores antes de Agostinho entendiam sobre a verdade do evangelho, o que seria um grande absurdo. Como é que os próprios apóstolos de Cristo não teriam passado claramente a doutrina para os seus discípulos e assim sucessivamente os discípulos aos próximos discípulos? É como se eles não tivessem sabido ensinar tão bem como Agostinho vai saber, o que seria um grande disparate. A verdade é que quando a gente tem uma visão geral, quando enxergamos o quadro completo a partir de diversas fontes diferentes, sem esse viés determinista ou predestinista que os calvinistas defendem, nós observamos que até Agostinho a defesa geral dos teólogos, doutores, pensadores e escritores cristãos era exatamente a mesma, a defesa de que a imagem de Deus continuava no homem, de que o homem era dotado de uma propriedade humana concedida por Deus chamada de livre-arbítrio e de que o homem era assim responsável pelas suas decisões e pelas suas escolhas. Todos acreditavam nisso, todos escreviam isso e nós temos os livros até hoje em línguas, em português nós temos alguns, mas temos em outras línguas que também temos acesso, inclusive o inglês, praticamente a língua franca do mundo inteiro. Nós podemos conferir todos os registros históricos de livros que foram produzidos no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, até mesmo no quinto século, que é quando Agostinho vai surgir e vai causar esta grande confusão interpretativa. Porque, na verdade, Agostinho é quem se torna, num certo sentido, o pai do predestinismo cristão, porque ele vai mesclar as ideias consideradas ortodoxas até então com o viés predestinista que surgiu, na verdade, na comunidade gnóstica. Ainda que se dissessem cristãos, eles pensavam totalmente diferente daquilo que era defendido pelos primeiros escritores, pelos primeiros teólogos. Atualmente, qual corrente soteriológica protestante se aproxima mais do cristianismo primitivo? Essa é uma pergunta que eu não vou saber responder como eu gostaria, infelizmente. Afinal de contas, eu conheço muito pouco sobre as linhas interpretativas em relação ao processo da salvação humana, conheço muito pouco sobre o arminianismo, conheço pouco sobre a visão wesleyana, a visão luterana, a visão menonita, a visão provisionista e realmente eu não saberia dizer qual seria a mais próxima. Eu vejo alguns elementos muito positivos do arminianismo wesleyano, no provisionismo, no pessoal anabatista e por aí vai, mas eu não conheço a fundo essas linhas doutrinárias. Não dá para falar como eu gostaria de falar. O que eu sei é o que Agostinho criou, o que era considerado como ortodoxo e correto até então, e as contribuições de Agostinho que vão deturpar o pensamento considerado primitivo e ortodoxo. Agostinho, então, ele cria uma espécie de divisão da humanidade em predestinados ao céu e predestinados ao inferno, mas ele também cria uma classe intermediária. Pelo fato de ter sido muito influenciado pelas filosofias gnósticas, ele acaba criando uma espécie de subdivisão na humanidade entre eleitos e réprobos. Mas, além disso, ele vai na igreja e faz ainda uma subdivisão em duas categorias. Ele diz que há filhos de Deus que são regenerados, salvos, têm o Espírito Santo, mas que não são predestinados ao céu. Eles recebem uma espécie de graça que funciona durante um determinado período de tempo, mas que se esvanece, que se esvai e se acaba no momento em que estas pessoas precisarão se desviar para serem lançadas no inferno, onde é o seu verdadeiro destino. E ele diz que há filhos de Deus salvos, regenerados, que são eleitos, porque além do dom da fé inicial, como ele interpretava o processo de salvação, Deus ainda concede para estes tais uma espécie de dom que ele chamou de dom da perseverança. Então, somente quem recebe o suposto dom inicial da fé e este tal dom da perseverança é que são classificados como eleitos. Então, Agostinho ele divide a humanidade entre eleitos e réprobos, mas na igreja tem alguns que, mesmo não sendo eleitos, são filhos de Deus salvos, regenerados, como o Espírito Santo, mas que estão destinados ao inferno porque eles recebem apenas a graça evanescente e não têm o dom da perseverança para confirmar a sua eleição. E eu acho que qualquer segmento cristão que segue as interpretações de Agostinho, para mais ou para menos, sempre estará caminhando num caminho perigoso, escorregadio e bem antibíblico. Podemos dizer que sem livre-arbítrio, o que temos é gnose maniqueísta
Sim, concordo. Afinal de contas, o que os gnósticos acreditavam era o seguinte: que existiam seres humanos que estavam numa categoria inconversível, porque eles eram constituídos pelo elemento mais vil do universo, chamado de elemento ílico, e todas as pessoas que nasciam nesta categoria eram simplesmente pessoas inconversíveis. Que não seriam salvas jamais, porque estavam antes mesmo de nascer predestinadas à destruição. Também acreditavam que outras pessoas, em posições diametralmente opostas, eram constituídas do elemento mais nobre e espiritual do universo e eram por isso chamados de pneumáticos. As pessoas nesta categoria estavam, antes mesmo de nascer, predestinadas à salvação e também predestinadas ao céu mais glorioso, que era o pleroma. Eles também dividiam a humanidade em uma terceira classe, que eles chamavam de psíquicos, que não tinham predestinação nem para a salvação, nem para a destruição, e esses psíquicos eram aqueles que seriam salvos, eram os pertencentes à igreja, os que eram cristãos, e eles seriam salvos se fizessem boas obras, se praticassem a santidade, se esforçassem muito para fazer o que era certo, e se eles não trabalhassem a sua salvação de forma eficaz, se eles não se dedicassem, eles seriam destruídos juntamente com os ílicos. Se conseguissem obter a salvação por meio do esforço e das suas obras, eles seriam salvos e iriam para o céu. Não o mesmo céu dos predestinados ao céu, que eram chamados de eleitos, que era o céu especial, chamado de pleroma, a plenitude de Deus. Eles iam para um céu de segunda classe, chamado de intermediário. E como os gnósticos acreditavam na salvação? Bom, primeiro, eles acreditavam que os homens nasciam totalmente presos, obscurecidos, numa espécie de sono letárgico, porque estavam com a natureza humana completamente corrompida, e Deus, o Deus verdadeiro, o primeiro Deus, não esse Deus conhecido no Antigo Testamento, mas o Deus que seria o pai do Cristo, que é um aion do pleroma que teria descido para iluminar apenas aqueles que são filhos de Sofia, os escolhidos que tinham a semente da eleição vinda da mãe Sofia. Então, esses que estavam apagados, dormindo, sem saber que estavam presos aqui nas mãos de um Deus inferior, que era o Demiurgo, Deus despertava eles de forma arbitrária, Deus tomava uma atitude unilateral, concedendo fé aos seus corações, que era uma espécie de concessão imediata, que lhes dava um conhecimento mais profundo sobre Deus, que somente os eleitos conseguiriam alcançar, somente os eleitos conseguiriam ouvir as palavras de Jesus, entendê-las, porque supostamente seriam os únicos filhos de Sofia que iriam ser resgatados por Jesus Cristo. Então, a salvação era assim: os eleitos eram despertados por uma ação unilateral de Deus, e eles estavam, então, depois de despertos, destinados ao pleroma no momento da sua morte. Essa era a salvação dos gnósticos. Eles alcançavam este conhecimento supostamente mais profundo sobre Deus através de uma revelação especial que somente os escolhidos eram capazes de captar e obter. É como hoje em dia o calvinismo interpreta as passagens do Evangelho de João. Eles acham, por causa da influência gnóstica, mesmo que não saibam, porque era isso que os gnósticos falavam, que somente as ovelhas de Cristo, aspas, que eram os eleitos, os filhos de Sofia, que era uma espécie de esposa do Cristo que veio do pleroma resgatar os seus filhos, apenas estes poderiam ouvir a voz de Jesus, entender as suas palavras e finalmente alcançar essa compreensão, essa revelação sobrenatural de que eles eram escolhidos de Deus. E assim, sendo salvos após a morte, eles voltariam para o pleroma. Inclusive, fale um pouco da luta de Irineu e outros pais contra essa heresia e o quanto isso se parece com o calvinismo atual. De fato, Irineu, que foi uma espécie de discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, que escreveu o Evangelho que leva o seu nome, e o livro de Apocalipse. Irineu escreve esse livro no ano 180 depois de Cristo, e ele escreve, na verdade, 5 livros que depois são unidos em um só volume. Nós temos esse livro disponível, publicado em português pela editora Paulus, que é uma editora católica. Temos outras versões em inglês e outras línguas também, mas o fato é que o conteúdo do livro de Irineu tem a única pretensão de combater as interpretações predestinistas e arbitrárias que os gnósticos faziam das mesmas passagens da nossa Bíblia, do nosso Novo Testamento. De fato, as primeiras interpretações que hoje em dia os calvinistas fazem dos textos da Bíblia, como Efésios 2, Filipenses 2,13, Romanos capítulo 9, João capítulo 6 e assim por diante, são passagens que são combatidas
por Irineu, por Clemente de Roma, por Orígenes, por Lactâncio, por Novaciano, por Eusébio de Cesareia, o próprio Policarpo. Todos esses teólogos, escritores e pensadores dos primeiros 5 séculos combateram as mesmas interpretações predestinistas e fatalistas dos textos que hoje são os preferenciais na comunidade calvinista. Eu sei que a grande maioria dos calvinistas sequer sabem que os primeiros intérpretes de textos como estes foram os gnósticos, que essa interpretação que eles defendem hoje era exatamente a mesma interpretação feita pelos gnósticos. Eu sei que eles não sabem disso, mas se tiverem um pouco de interesse e forem atrás de pesquisar sobre o assunto, há muito material disponível hoje em dia na internet e em livros que foram publicados, livros antigos como esse de Irineu. É fato que a exegese calvinista é muito parecida com a interpretação dos gnósticos? Na verdade, é idêntica, e os primeiros a pensarem assim não foram os proponentes calvinistas, nem sequer Agostinho foi o primeiro a idealizar isso, muito menos João Calvino, que bebeu da fonte de Agostinho, mas, na verdade, os primeiros pensadores de tais interpretações foram os gnósticos cristãos do primeiro século. Nós temos diversos livros que falam sobre as suas interpretações e também temos a refutação de textos considerados mais próximos da ortodoxia cristã, que refutaram as interpretações deles, como, por exemplo, Basílides, que interpretou Efésios capítulo 2 no viés bastante gnóstico, dizendo que os homens estavam espiritualmente mortos, nasciam presos e escravos nas mãos de um Deus menor, ou seja, totalmente corrompidos, e somente através da intervenção unilateral do primeiro Deus é que eles poderiam nascer de novo. E não eram todos que seriam libertos, apenas aqueles a quem Deus escolheu salvar, que eram somente aqueles que possuíam as sementes de eleição vindas da mãe Sofia. Dessa forma, intérpretes gnósticos como Basílides, Fortunato e alguns outros usavam textos da palavra de Deus, torcendo o seu verdadeiro sentido. E são as mesmas interpretações que são feitas hoje em dia. É interessante que tenhamos livros antigos que registrem as suas interpretações e as refutações que foram feitas pelos primeiros teólogos cristãos, porque eu acho que nem eles sabem disso. Talvez, se soubessem, teriam vergonha de se associar com a mesma interpretação de Efésios 2, de Romanos 5,12, de Filipenses 2,13, de Romanos 9, de João 6, porque eles não sabem que foram proponentes gnósticos que interpretaram estas passagens pela primeira vez da forma que eles hoje estão fazendo. O que podemos fazer para conseguir um exemplar deste livro com esta pesquisa tão importante para o público evangélico brasileiro? Bom, eu agradeço pela pergunta e pelo carinho que você tem demonstrado para comigo e dando espaço para que eu possa divulgar essa obra no seu canal. Eu quero dizer que meu livro, todos os meus livros, inclusive esse, são vendidos na minha loja online, que fica no endereço loja.natanrufino.com. Tá? Quem tiver interesse, entra lá, você pode comprar, tem todo tipo de forma de pagamento. E você pode adquirir o seu, escolher o seu tipo de frete, e ele vai para sua casa, seja no Brasil ou no exterior, em qualquer lugar do mundo. Obrigado pelo carinho, Deus te abençoe. E eu quero dizer que esse livro, ele realmente, ele está muito bem redigido. Eu gostaria de ter lido um livro assim no começo da minha caminhada. Infelizmente, eu não tive a sorte de encontrar ninguém falando sobre isso. Hoje, pouco se vê na internet alguém fazendo esse tipo de abordagem. Nós temos um material muito raro na língua inglesa, mas em português eu não sei se existe alguma coisa que trate exatamente das coisas dessa forma, mas eu fico grato a Deus pela oportunidade de ter podido escrever esse livro e de torná-lo disponível ao público de fala portuguesa. Deus abençoe a todos vocês, obrigado pelo carinho, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.